O leite é um alimento extremamente importante, porque além de ser fonte de proteína, também é rico em cálcio, substância que ajuda na formação óssea. Mas existem casos de pessoas que não podem consumir o leite por algum motivo, como alergia ou intolerância à lactose. E esses dois problemas são frequentemente confundidos pelo fato de terem como causador um tipo de alimento, o leite, mas são bem diferentes e precisam de acompanhamento médico e nutricional. A alergia ao leite da vaca é mais comum em crianças, especialmente em bebês. Adultos raramente têm esse tipo de alergia. Já a intolerância à lactose é a dificuldade do organismo para digerir e absorver o açúcar do leite. A intolerância é mais comum em adultos. Com o avanço da idade, existe tendência natural ao desenvolvimento da intolerância. Embora distintos, os problemas ainda causam confusão. Isso porque muita gente, ao invés de buscar ajuda profissional, preferem simplesmente parar de consumir o leite e seus derivados. A gente precisa conceituar bem, existe uma diferença pontual e é uma confusão geral. Então, a alergia ao leite de vaca, ela é uma doença imunológica, ela é uma reação mediada pela formação de anticorpos, enquanto que a intolerância à lactose, ela é uma deficiência enzimática. A gente tem a lactose como o açúcar que está presente no leite e a gente tem a proteína do leite, que tem várias frações, que essas proteínas, essas frações proteicas é que desencadeiam o processo imunológico com formação de anticorpos e aí dá o quadro de alergia. Em relação à lactose, nós não vamos ter formação de anticorpos, nós vamos ter um quadro de intolerância secundária a uma atividade enzimática diminuída. O pequeno Davi, de 11 meses, tem alergia à proteína do leite de vaca. A mãe descobriu quando ele tinha apenas 20 dias de nascido. Quando ele tinha 20 dias de nascido, em torno disso, ele começou a ter uns sintomas como assadura, cólica, chorava muito, era irritado. E aí essa assadura, ela perdurou, foi o sintoma principal, por 25 dias. A gente passou várias pomadas, usou fralda de pano, mas nada resolvia. E a partir daí eu comecei a ficar preocupada, achei que tinha alguma coisa errada. E assim, as fezes dele tinham uma consistência estranha, tinha um cheiro estranho. E a partir daí eu comecei a pesquisar. E foi quando uma amiga minha disse que uma amiga dela tinha um filho que tinha tido alergia ao leite da mãe. Eu achei estranho, disse não é possível que tenha isso. E fui pesquisar, foi quando eu vi que os sintomas de Davi batiam com essa questão da PLV. Então eu procurei grupos de apoio e encontrei alguns no Facebook, elas que me orientaram a fazer a dieta e através deles eu vi vários artigos científicos provando que a amamentação era a melhor forma de trazer a cura para o meu filho, uma forma mais correta, mais rápida. A amamentação ajuda a regenerar alguns órgãos, a cicatrizar algumas feridas dentro do organismo do bebê, então eu optei por fazer essa amamentação. Por conta da alergia, Daís evita fazer as refeições fora de casa. Hoje eu faço dieta de restrição, de leite e soja, ele também. E assim, não evito comer fora, eu como sempre em casa. Quando a gente vai para alguma festa, eu sempre levo minha comida, levo a dele, para evitar qualquer tipo de contaminação e que ele tenha reação. Existem dois tipos de alergias, que é a mediada e a não mediada, e tem pais que sofrem com a mediada, que não é o caso do Davi, que é aquela que o simples contato já causa muita reação. Então, eu sugiro que leia, porque assim, quando a gente está informada de tudo, é difícil alguém refutar os nossos argumentos, procurar um bom médico. E um médico é essencial, porque nessa hora a mãe fica muito aflita, eu fiquei muito ansiosa, chorei muito. Mas assim, é bom encontrar um médico que diga, não, eu acredito no que você está vendo acontecer com seu filho, vamos investigar, vamos fazer um exame para saber qual o diagnóstico. Ao contrário de Davi, esta arquiteta descobriu há 3 anos que tem intolerância à lactose. Eu comecei a sentir muitas dores de barriga, muitas cólicas e depois de passar por vários médicos de várias especialidades, um dos médicos que eu fui diagnosticou esse meu problema através de um exame de sangue. Hoje, Marlise tem uma alimentação totalmente diferente. Passei a fazer foi substituir o leite de vaca pelo leite de soja ou pelo leite já com a enzima da lactase e procurar ter uma dieta um pouco mais saudável, né? Acrescentar mais verdura, mais frutas, mais sucos para tentar compensar essa perda. O que você mais sente falta? Mais sinto falta
de café com leite. Que eu mais sinto falta. Ainda de acordo com a especialista, os sintomas da alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose são bem parecidos. A criança ela pode apresentar dor abdominal, irritabilidade extrema, a ausência de apetite, é aquela recusa alimentar. E, em termos de sinais, a gente vai ver nessa criança retardo de crescimento, pode haver alterações nas fezes, tanto com diarreia ou a presença de sangue vivo nas fezes, como também a presença de fezes com alteração de coloração, com alteração de consistência e até mesmo constipação. O tratamento para as duas doenças requer a retirada do leite de vaca da alimentação diária. Apesar dos últimos anos a história da alergia a leite de vaca tem modificado um pouco, antes a gente fazia seguramente essa colocação. A criança que tem alergia a leite de vaca, por volta dos 3 anos, ela está resolvida. Hoje, a gente já não pode seguramente afirmar 100% dos casos, mas predominantemente é uma doença do lactente jovem e a grande maioria ela tem autorresolução por volta do 2º, 3º ano de vida. Com relação à tolerância à lactose, os indivíduos vão ter uma tolerância individualizada. Então, eu vou ter pacientes que vão tolerar um volume mínimo de dieta contendo lactose e outros que vão ter uma flexibilidade de tolerar um volume maior. Na maternidade, ele chorou muito a segunda noite, chorava e era de fome, eu acredito que seja de fome mesmo. Eu não sabia colocar ele para mamar, ele sabia pegar, mas eu não sabia colocar. E a enfermeira, à noite, isso 2 horas da manhã, bateu 3 vezes na minha porta, dizendo, ele tá com fome, você tem que botar ele para mamar. Eu disse, mas eu tô tentando, eu não consigo, ele não tá mamando. Ela disse, aí na 3ª vez ela disse, não, olha, se você não sabe colocar ele para mamar, então a gente vai dar leite de vaca. Eu digo, não vai dar. Neguei 3 vezes, mas aí teve uma hora que até hoje eu tava ficando desesperada, a mulher sabe quando tem filho o que é que passa. E aí eu aceitei. E o primeiro contato dele com o leite foi na maternidade, quando, na verdade, eu deveria ter sido instruída, assim como fui na manhã seguinte pela outra enfermeira. A outra enfermeira, não, querida, é assim, ó. Botou, Davi pegou na hora, mamou. Então, assim, eu acredito que ele tinha sofrido uma sensibilização já na maternidade, quando foi oferecido a ele leite de vaca. O diagnóstico deve ser criterioso, incluindo, além de exames laboratoriais, a retirada de todo e qualquer alimento que contenha uma proteína do leite da vaca por um curto período, seguida de reintrodução dos alimentos para observação de sintomas. As doenças alérgicas, elas vêm aumentando sensivelmente. Na última década, para você ter uma ideia, houve um incremento de 40%, em torno de 40% nas doenças alérgicas. Existem vários estudos, vários núcleos de estudos no mundo inteiro com essa preocupação. Por que tanta alergia? Então, existe um envolvimento ambiental, porque nós hoje cada vez mais sabemos da contaminação ambiental, da contaminação alimentar, que pode estar envolvido na gênese desse aumento da prevalência. E em se falando de alergia alimentar propriamente dita, nós temos um dado que chama bastante atenção, que seria em relação à alergia à proteína do leite de vaca, dentro das alergias alimentares, acontecem por volta de 2 a 2,5% da população. Então, a gente tem que considerar, é uma doença que precisa a gente estar atento, porque o diagnóstico correto é de extrema importância.